Louvado seja Deus. São Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. Convido os irmãos para abrir vossas Bíblias e ler. Eu creio que nós nunca devemos, voltando ao que estamos falando sobre o mundo moderno, né? Hoje as pessoas têm a Bíblia no celular, têm a Bíblia também no telão, né? Isso é bom, mas nunca deve se substituir por esse velho livro. Ou melhor, substituir esse velho livro pela tecnologia. Ah, mas a palavra é a mesma. Mas eu acho, irmãos, eu vejo algo especial em você carregar esse livro. Amém? Você se identificar, você trazer e ler e fazer suas anotações. Então, o crente deve sempre trazer a sua Bíblia para acompanhar, né? Vamos ler, então, Mateus 4, verso 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Podeis vos assentar? Domingo passado nós falamos sobre a semente da discrepância e nesta manhã nós vamos falar sobre o tempo da colheita e eu creio que vocês vão perceber que é uma continuidade da mesma linha, do mesmo assunto. Quando nós falamos sobre a semente da discrepância, o profeta leu na mensagem a semente da discrepância como base para o tema, a escritura sobre o semeador, e que semeou a boa semente, de veio um inimigo e semeou o joio. E o profeta diz: isso é para o tempo do fim. E a discrepância, a palavra discrepância quer dizer discórdia. Então, essa discórdia sempre tem havido entre a verdade e o engano. O engano discordando, né, da verdade. Durante todas as eras isso tem acontecido. Mas você sabe que Deus nunca ficou sem um representante na terra. Em todos os tempos, por mais escuro que tenha sido algum momento, Deus sempre teve alguns para o defender, para ficar com a verdade. A semente verdadeira nunca se extinguiu. E essa semente vem, o profeta diz na mensagem, a semente da discrepância, desde o Éden. Vamos só recapitular um pouquinho do que falamos e logo vamos entrar no tempo da colheita. Lá no Éden, houve a semente verdadeira e a semente falsa. E vocês vejam
elas ali, Abel, né? A verdadeira semente, um filho de Deus, e o Caim, a semente do mal, tendo discórdia, discrepância contra a verdade. E passou o tempo essa semente veio cada vez se manifestando mais, até o ponto, disse o profeta, que ela culminou em duas cabeças, a semente do mal e a semente do bem. Quantos lembram qual foram essas duas cabeças que expressaram na totalidade essas sementes? Jesus e Judas, né? Jesus, a semente real, verdadeira. E depois de Cristo para cá, nós vemos que Jesus, a verdadeira semente, ela morreu, e ele falou antes disso que era necessário que ele fosse crucificado, que ele fosse sepultado. Ele disse, porque se o grão de trigo fica só, ele não vai produzir outros grãos. Mas se ele cai e morre, ele traz consigo muitos outros. E aqui está eu e você, resultado daquele grão que caiu, que foi sepultado, foi enterrado, mas ressuscitou no terceiro dia. E muitos grãos têm se manifestado através dessa semente real. Chegou até mim, chegou até você. Somos as sementes do Evangelho, a semente verdadeira que tem vindo durante todas essas eras, e agora é a última era. É a última era. E estamos chegando agora para o momento da colheita. E nós sabemos que o agricultor sempre ele vai colher quando a semente expressa na totalidade a mesma semente que ele plantou. Ele não pode colher aquele milho quando está soltando o pendão. E, se você observar, é um dos momentos mais bonitos da roça. Mas ainda não está manifestando o grão na totalidade. Mas quando ele vai lá, e você observa que o momento mais feio da roça é o momento da colheita. Olhando assim, por cima, está tudo seco, tudo caído, e é exatamente a situação que nós vemos hoje. Os sistemas secaram, os sistemas morreram, não tem mais vida, como estávamos falando, estão adorando a Deus de uma maneira como que de robôs, sem sentimento, todos envolvidos na política, e a coisa tem ficado muito feia. Mas lá dentro, escondido, você abre aquela palha seca e você vê o mesmo grão. E ali é o momento que o agricultor vai sorrir, porque ele olha e diz, olha, esse grão está bom. Esse grão não está carunchado, esse grão realmente é o mesmo que eu plantei. Cristo tem olhado, irmão, a semente tem chegado nesta última era a se tornar o mesmo grão. E o amadurecimento está chegando ao final, para que se manifeste a mesma semente, para que a colheita seja feita. Amém? E pelo outro lado, como nós vimos domingo passado, o que acontece com a semente errada, a semente da discrepância que foi semeada? E nós observávamos também, domingo pela manhã, que a semente da discrepância não está só no mundo chamado denominacional, mas hoje, mais ainda, entre o meio daqueles que têm recebido a mensagem real. Porque quando a Bíblia diz que a semente do erro seria tão parecida com a verdade que, se possível, enganaria o próprio eleito, para nós hoje, para o momento que estamos vivendo, trindade, essas coisas, batismo trino, essas coisas não tem nem perigo de enganar o eleito.
Mas quando aquilo que vem falando em nome do profeta, dizendo que tem uma autoridade para tomar entre linhas coisas que o profeta não disse, mas quis dizer, e torce, e desloca, e vai enfeitando, isso é perigoso. Mas o que nos contenta, nos alegra, é que a Bíblia diz, se possível. Não há possibilidade de enganar o eleito, porque o eleito é eleito. Eu pergunto, há possibilidade de um candidato eleito não receber, vamos dizer, não ser elegido, não se tornar aquele prefeito, seja o que for? Não. Ele foi eleito e nós fomos elegidos por Cristo antes da fundação do mundo. Então, venha o que vier, o diabo pode fazer o que queira. Nós estamos predestinados. O inimigo vai rodear de um lado e do outro, tentar chegar, mas toda vez que ele tentar colocar a broca numa semente eleita, vai quebrar. Vai quebrar, porque há uma proteção que não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é as nossas condições, mas é Deus. É o compromisso que Deus assumiu quando Ele me predestinou e te predestinou. Porque, ao fazer isso, Ele se comprometeu em dar condições para nós chegarmos. Mas veja vocês que essa semente da discrepância, quando a mensagem veio, seja na primeira era, na segunda era, ou qualquer uma delas, houve a mensagem do tempo, e a mensagem de cada era foi a semeadura da boa semente, e o diabo, por sua vez, em cada era semeou a sua semente da discrepância. Em cada era houve isso. E agora, nessa última era, a mensagem ela veio trazer a semeadura também da boa semente. E como nós dizíamos domingo passado, o ato de semear essa boa semente através do mensageiro, ele faz duas coisas. Ele anuncia o evangelho e separa o eleito, e automaticamente a semente da discrepância já vai ficando em seus molhos, em seus feixes ali. Por que vai ficando? Porque, veja vocês, os irmãos mais velhos sabem disso, quando a mensagem começou a ser pregada pelo rádio, os sistemas se uniram para combater. E ao se unir, eles foram já se amarrando em feixes, cumprindo o que a profecia diz, que a semente errada, o joio, seria amarrado em feixes, mas o trigo recolhido para o celeiro. Amém? Então, duas coisas acontecem. A semente é separada para ir ao celeiro e o joio é amarrado em feixes para ser queimado. E nós somos pessoas, irmãos, gratas a Deus. Ou deveríamos ser, se não somos. Deveríamos ser mais gratos ainda. Quando você olha e diz assim, ó, você sai pela rua para ir na igreja e você vê pessoas saindo com suas Bíblias embaixo do braço, indo para uma igreja, indo para outra, e você olha para você assim e diz, e eu indo para o lugar certo, quando tantos estão indo para, como o profeta diz, para lojas, porque o irmão Branda chama esses sistemas de lojas. Lojas, exatamente, ele usa essa expressão em várias mensagens. Lojas, não igrejas, mas lojas. Mas Deus nos predestinou, Deus nos deu o direito, a graça de estar aqui, no lugar certo, sendo ensinado, sendo nutrido pela palavra, para aquele grande momento que se aproxima. Amém? E o momento da colheita, irmãos, do ato de levar essa semente para o celeiro, está chegando. E vocês sabem que nunca as coisas acontecem assim, termina algo e começa algo, mas há uma, como eu disse, sobreposição, né? Aonde
você vê que algo vai acabando e outro vai nascendo. Então, nós vemos que, num certo sentido, essa colheita já está. Deus está colhendo, Deus está recolhendo, tirando essa semente, para que vá ao celeiro. E essa colheita já tem me atingido, tem atingido cada um de nós. Tem, pela graça de Deus. E o que devemos fazer é, cada dia, nos submetermos à vontade de Deus, né? Então, na mensagem O Tempo da Colheita, o profeta pregou ela em 12 de dezembro de 1964. Ele fala sobre esse momento da colheita que se aproxima. E ele mostra, irmãos, exatamente sobre o perigo de hibridizar. Porque a colheita vem para colher uma semente real, uma semente genuína. E você vê que o natural sempre ele está tipificando o espiritual. Antigamente o agricultor ele fazia o quê? Ele colhia o milho e ele tirava uma saca de milho ou duas, como ele fosse sua necessidade, para a semente, para o plantio do próximo ano. Tirava o trigo e assim cada semente. Hoje ele não pode mais fazer isso, porque eles têm plantado sementes híbridas. O homem com sua tecnologia, o homem com sua esperteza, vamos fazer isso para produzir mais. E eles estão brincando de ser Deus, tentando fazer algo melhor do que Deus. Se nós misturar essa semente com essa, se nós fazer essa mistura com aquela, vai ter uma produção maior, vai ter grãos mais bonitos. Mas aí você vê a natureza humana decaindo, a saúde lá embaixo. Ah, mas o homem está vivendo mais porque tem sobrecarregado de remédios e tantas coisas para poder manter, porque viver só do alimento já não dá mais, porque a coisa híbrida, ela perde a vida, perde. Você veja só, Deus advertiu, e nós muitas vezes temos falhado, ou na maioria temos falhado em seguir o conselho de Deus através do profeta. Deus advertiu para que nos últimos dias nós não comêssemos ovos. Você já viu o profeta dizer isso? Mas por quê? Porque os ovos hoje, na maioria, são essa coisa feita em laboratório, sem o germe de vida. E é algo que tem trazido problemas. Se não viesse a trazer problemas, Deus não iria advertir. Deus não iria. Agora, quanto ao ovo natural, aquilo é saúde. A ciência diz que é saúde. Entende? Então você vê que tudo que o homem faz para produzir mais, para ficar mais bonito, traz consequência com a saúde das pessoas, traz consequência para a natureza. Em alguma coisa aquilo vai estourar lá na frente. Isso no natural. Agora, quando nós viemos para o espiritual, nem se compara. E o que existe hoje é uma palavra hibridizada. Híbrida com a ideia humana, com a teologia, toda misturada. E aparentemente, irmãos, tem sido melhor. Tem produzido igrejas maiores, tem produzido coisas mais brilhantes, mas não há vida, não há força. Estão morrendo, estão acabados. Mas Deus ainda tem a semente real, pura e verdadeira, para um povo especial, para um povo que tem sido resguardado por Deus. Se o agricultor pegar aquela semente híbrida e guardar para a semente, irmãos, ele vai plantar, vai nascer aquela coisa fraca, e no próximo ano aquilo vai e se acaba, e não tem como dar continuidade.
É a mesma situação concernente à palavra. Tente colocar uma palavra híbrida, ela não vai seguir para frente. Por isso eles têm que estar igreja tal renovada. Igreja tal renovada. Por quê? Porque morre e eles renovam, colocam um novo estatuto e levanta de novo e vai ali, morre lá na frente de novo e assim vai aquela coisa. Mas há um povo que você olha há 100 anos atrás, há 500 anos atrás e vai e vem hoje, amanhã e depois e tem a mesma qualidade. A mesma fé em Deus, o mesmo princípio, o mesmo zelo, tem vida. Por quê? Porque eles têm sido resguardados e eles têm se alimentado de uma palavra pura, não uma palavra híbrida, não uma palavra que foi feita em laboratório. Nós temos esse privilégio, irmãos. Ontem eu visitava uma família e a irmã contando que ela estava trabalhando, de repente uma colega que é pregadora chegou para ela e disse: qual é o teu ministério? E a irmã estava ocupada no serviço, respondeu assim: olha, eu sou mãe de 3 filhos. Em outras palavras, meu ministério é ser mãe. Não, mas na igreja você prega? Não, na minha igreja nós não podemos pregar. Ah, essa mulher quase que infartou. O quê? Vocês não podem pregar? O que é isso? E tal. Eu disse, que situação, né? Invertendo os valores. Quer dizer, nós que deveríamos olhar para eles e dizer assim, o quê? Você pregando? Indo contra a palavra? Mas eles olham aqueles que estão vivendo a palavra como se fosse um absurdo. São ensinamentos híbridos, misturado com a ideia do homem. E aí dá no que deu aí, esse monte de igreja que nós vemos, que é uma vergonha. E hoje, irmão, se tornou moda dizer que é evangélico. Se encontra pessoas, parece Jezabéis, parece sei lá o quê, e quando você mostra que é um cristão, eles dizem, ai, que benção, eu também sou evangélico, eu também sou evangélico. E você olha e diz, mas não parece. Não parece nem próximo de ser um crente. É o que? É a semente híbrida. É a semente da discrepância, discordando da verdade. Mas será que Deus mudou, irmãos? Deus continua o mesmo. E os verdadeiros eleitos continuam o mesmo. E com o passar do tempo, mesmo dentro do grupo chamado mensagem, aqueles que se guardam na palavra real vão se tornando estranhos. Porque a discrepância vai se manifestando no meio também daqueles que têm a verdadeira mensagem. Mas tem uma coisa, irmãos, não há perigo, haverá um povo que vai chegar. Haverá uma noiva que chegará ao final do caminho sem se comprometer. Isso é o que nos anima. Porque se não houvesse a palavra de Deus para nos dizer isso, nós iríamos ficar apavorados ao ver a decadência a cada dia. Mas houve profetas que ficaram do lado de lá, quer dizer, no final da caminhada, olharam de lá para cá e viram tudo e disseram assim, haverá uma super raça, o profeta disse. Haverá uma noiva que vai manifestar Cristo. E o profeta, na mensagem Semente da Discrepância, ele diz que a semente da discrepância, ela vai culminar agora, assim como há 2000 anos culminou em um cabeça chamado Judas, vai culminar agora em um homem, o qual encarnará o próprio diabo, o tornando de besta. Porque hoje ele é o falso profeta, mas ele chegará a ser a besta. Mas pelo outro lado, a boa semente, o profeta diz, ela culminará também, expressando a deidade de Jesus Cristo. Expressando a mesma natureza, os mesmos princípios. Por quê, irmãos? Porque temos a palavra real. Mas vamos aqui. Então, o profeta diz nessa mensagem, o tempo da colheita, que a palavra, ela se tornou o pão para nós. E Cristo foi a palavra expressada. Ele era a palavra. Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. A palavra se tornou carne em Cristo.
Ele foi à sepultura, ressuscitou, subiu, e tem se expressado na palavra escrita, continua se expressando na palavra escrita para nós. E essa palavra escrita, ela vem e se manifesta na minha carne, na sua carne, sendo a própria expressão de Deus. E o profeta diz algo muito importante aqui sobre João Batista, porque João Batista, ele foi aquele que precursou a vinda da palavra feito carne. Ele precursou a vinda do Messias. E o profeta diz que ele teve que ir ao deserto aos 9 anos de idade. E vocês lembram que ele era filho de um sacerdote. E os sacerdotes, eles estavam todos confundidos com a semente híbrida já. A palavra hibridizada com a teologia do tempo, do momento que eles viviam. E o profeta disse que João teve que ir ao deserto porque o seu pai, disse o profeta, queria que ele apresentasse o Messias de uma forma humana. Queria que ele apresentasse o Messias como um sacerdote daquele sistema. E ele, como um sacerdote daquele sistema, ele estaria apresentando uma coisa híbrida. Então Deus o levou ao deserto, para que ele ficasse lá isolado, para não misturar a semente, não hibridizar. Então veja, o profeta diz assim, que sempre, para que alguém viva, algo tem que morrer. Isso, o alimento tem que morrer, naturalmente é assim. E espiritualmente nós sabemos que Cristo, ele teve que morrer para que nós vivêssemos. Se no natural é assim, quanto mais no espiritual. O trigo morre para nós viver, disse o profeta. Jesus, a palavra, o pão, morreu para que pudéssemos viver eternamente. O trigo, o grão, caiu para que outros grãos viessem para viver eternamente. E o profeta mostra nesta mensagem que a primeira família que houve na terra foi-lhes dado a palavra para que eles vivessem eternamente. E a Bíblia que eles tinham, ela cabia em uma frase. Não era uma Bíblia como a nossa para eles guardar. Era só uma frase. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que fizer isso, vocês morrem. Mas o que eles fizeram? Hibridizaram. O diabo, com a sua astúcia, chegou e disse, olha, Eva, essa semente que você tem é boa, mas eu consigo misturar com uma outra semente que eu tenho e vai trazer um brilho que você não imagina. Você vai passar a conhecer aquilo que você não conhece. Você vai chegar a ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos hibridizar esse milho com aquela outra qualidade, essa planta com aquela, vai produzir frutos maiores, vai ser algo, mas a vida acaba também. E veja vocês que Deus deu para eles a palavra para que eles vivessem eternamente. E esse foi o plano original de Deus e continua. Deus não muda. O profeta pregou a mensagem. Deus não muda o seu parecer acerca da sua palavra. O parecer de Deus lá do Éden continua sendo o mesmo hoje. Não mudou em nada, por mais que Deus teve que suportar ver por um período de tempo o seu plano não sendo manifestado como ele queria, mas ele não mudou. E ele tem trabalhado para que isso chegue a acontecer. E o profeta diz assim que quanto a essa primeira família, vamos olhar esses exemplos porque hoje somos nós que estamos aqui. No passado foi eles, mas hoje somos nós. E o diabo que os derrotou lá é o mesmo que está aqui tentando causar dano conosco. Por isso não vamos achar que nós somos infalíveis por nós mesmos, porque o diabo pode complicar as coisas. Nós somos infalíveis em Deus, quando nós estamos atrás da palavra. Como nós lemos aqui
em Mateus capítulo 4, Jesus sendo tentado e ele vencendo a tentação pela palavra. Ele não venceu a tentação pelo poder que ele tinha, por mais que ele podia vencer. Mas ele estava dizendo assim: meus filhos, eu estou testando aqui a arma que eu vos dei, para que vocês vejam que ela funciona. E funcionou para ele. E funciona para nós, né? Então o profeta diz que aquela primeira família, Adão e Eva, eles não quebraram uma frase inteira da palavra. Eles quebraram somente um pontinho. E o profeta diz assim: um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Então esse temor nós temos que ter. E não deixar que o mundo moderno venha aos poucos nos envolvendo. A vaidade, irmãos. Eu pregava ontem ali em Ipuaçu e dizendo aos irmãos que o cuidado que a igreja tem que ter é para não começar a trazer de volta aquilo que jogou quando se converteu. Quando se converteu, aquele temor, aquele zelo. Isso não me serve mais como cristão, isso não me serve, mas com o tempo vai se acostumando e começa a trazer de volta. A televisão entra para dentro de casa, os entretenimentos entram, o estojinho de maquiagem, que agora, como eu sou uma cristã, isso nunca mais já volta. Não vai ter um batom vermelho, não vai ter ali a tinta, como é que chama, para a unha, o esmalte, bem vivo, mas começa com aquela basezinha, começa com isso, começa com aquilo, e vai, irmãos, aos poucos muitos começam. E aí, no dia a dia não, mas no casamento, alguma coisa começa a aparecer, né? Algum tipo de pintura mais clara, um pouco discreta, e começa, irmão, a trazer de volta o que colocou fora. E a semente começa a ser prejudicada. E Deus não vai levar sementes que não sejam 100% sementes originais. Então, nós temos que olhar, irmãos, não podemos nos descuidar achando que só olhamos, aconteceu isso com Eva, aconteceu isso com a primeira era, aconteceu isso com a segunda era. Irmãos, hoje é nós que estamos aqui. Hoje é nós que estamos lutando. E o diabo que venceu eles, hoje ele está mais forte ainda, porque ele tem muito mais experiência do que quando ele começou. Então, é necessário nós nos vigiarmos e nos manter. Se vão dizer que somos quadrado ou redondo, seja o que for, nós não estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Nós estamos preocupados, o eleito está preocupado com o que Deus pensa de mim. E às vezes, irmãos, há pessoas que, para não ofender um amigo, para não ofender um parente que não tem nada de Deus, eles preferem ofender Deus. Nós temos, irmãos, que ter esse princípio. Deus em primeiro lugar. Se as pessoas vão gostar ou deixar de gostar, nós não temos o que fazer quanto a isso. Me lembro daquele testemunho do pastor Zé, que ele contou aqui, antes dele ser pastor. Então ele morava ali em Criciúma, e ele disse que os parentes dele vinham visitar ele, e um dia vieram ali, vocês lembram do acontecido, né? Mas vamos relembrar aqui. Vieram visitar, e almoçaram com ele, e vieram para passar o dia. E logo chegou o horário do culto. E o pastor, agora tem um culto, vou convidar eles para ir junto. Olha, eu tenho culto e tal, vamos comigo? Não, se você quer ir, pode ir, fica à vontade. Nós ficamos aqui lhe esperando. Aí ele disse, se eles não vão, eu vou ficar com eles, fazendo sala para eles. Vou respeitar eles. E ficou, não foi no culto. Mas teve uma outra ocasião que o irmão Zezo foi visitar esse parente. E almoçou com ele,
e foi para passar o dia. Quando deu um determinado horário da tarde, o parente chegou e disse: olha, Zé, é o seguinte, tem o jogo hoje e eu vou no estádio, você fique à vontade, eu vou ter que ir, mas logo volto, você pode ficar à vontade aí. E lá foi ele para assistir o jogo, o irmão Zé ficou lá, esperando. Ele disse: é assim? Eu fiquei em casa, porque ele não quis ir na igreja comigo. Agora ele não pode ficar comigo, porque eu não vou com ele no estádio. Então aí, irmãos, por isso que a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Infelizmente, muitos deles são mais sinceros com o que eles creem do que nós. Somos muito educados, irmãos, com o pecado, educados com as coisas erradas, e faltamos com a educação para com Deus. Não precisa nós, vamos dizer, fazer inimizade com eles, mas vamos nos posicionar pela palavra, mostrar que nós temos um compromisso. E muitas pessoas no princípio da fé tinham esse zelo, mas depois vai se acostumando. E aí já, até uma brincadeirinha, aquele baralho que queimou, que isso nunca mais, eu como cristão, nem olhar para isso mais. Daqui a pouco está ali, mas é só de brincadeirinha mesmo. Conversando com alguém outro dia, ele disse: não, eu, assim, com meus parentes ali, até peguei o baralho, joguei uma, mas eu disse para eles: não é como jogo, é só uma brincadeira. Não é como jogo. Mas então, eu disse: como que você vai mostrar para eles que você é um cristão, que você é diferente, sentado com eles? Você tem que mostrar. Mas, irmãos, o perigo é que o diabo vai hibridizando. Não só na questão da fé, no que se diz a doutrina, mas nos costumes diários. E o tempo da colheita está chegando. E ele vai levar só grão, 100% grão. Por isso nós devemos cuidar disso. Lembrando dos exemplos, a primeira família, disse o profeta, não precisou quebrar uma frase inteira, só uma palavra. Foi o suficiente para a morte entrar. Então, o trigo para nascer, disse o profeta, não pode ser híbrido, é o que nós falávamos aqui, o pão natural, né? E também o pão espiritual, irmãos, muito mais. Como que vai produzir uma fé híbrida, misturada? No parágrafo 316, porque Adão, irmãos, ele teve a escolha de segurar na palavra ou não. Ele teve, assim como nós temos. 316 da mensagem O Tempo da Colheita. Falando sobre, na linha da questão de que não precisa você tirar uma frase inteira para tornar uma mentira. Só uma palavrinha. Uma verdade, para ser verdade, ela tem que ter 100% de verdade. Mas uma mentira, para ser mentira, ela pode ter 99% de verdade, com 1% de mentira já se torna uma mentira. 316, olha, o profeta diz assim: qual é a maior mentira que já foi dita? A maior mentira que já foi dita. Alguém pode pensar que é algo absurdo, algo totalmente longe de uma verdade. Não. A mentira mais forte que existe é aquela que tem mais verdade nela. Porque o que qualifica uma mentira é a capacidade de enganar. Qual é a maior mentira que já foi dita? Ela tem 99% de verdade nela. Se alguém dissesse: olha, William Branham, nesta determinada data, estava lá em cima, em Washington, Texas, tão bêbado quanto ele podia estar. Isto é uma mentira, disse o profeta. Vem, digamos, daí ele diz assim, que alguém diga assim:
Ele estava em Phoenix, Arizona, ele estava pregando para os homens cristãos de negócios, ele pregou sobre um certo assunto, havia tantas pessoas ali, e ouviram até cerca das 10h30, e às 10h30, você sabe o que ele fez? Apanhou um drink de licor e o tomou. Aí que faz a mentira, quer dizer, quanto que eu estava lá em Phoenix, é verdade. Que eu preguei sobre tal assunto para tantas pessoas, é verdade. As pessoas me ouviram até as 10h30, é verdade. Agora, no finalzinho diz, depois ele pegou um drink e bebeu. Aí está a mentira. Mas para enganar, irmãos, tinha que ter muita verdade, que as pessoas vão dizer assim, sabe que esse homem tem razão? O irmão Brando estava lá mesmo, ele me disse que ia para lá. Olha, eu até ouvi ele dizer que ele pregou o assunto que a pessoa me contou. E aí é onde as pessoas vão achando, vindicando a mentira. Então veja, e às 10h30, você sabe o que ele fez? Apanhou um drink de licor e o tomou. Agora, aí está uma mentira. O restante disso tudo era verdade. Vem, isso tem que parecer exatamente com a verdade para ser enganador. É assim que as pessoas fazem hoje. Elas têm tanto da verdade que elas enganariam os próprios eleitos. Olha o perigo, irmão, da semente da discrepância. O maior perigo não é a discrepância lá fora, mas é a discrepância dentro. Aquela semente da discrepância que tem muito de verdade nela. É assim que as pessoas fazem hoje. Elas têm tanto da verdade que elas enganariam os próprios eleitos. Mas uma palavra é tudo o que precisa. E eu provei isto pela Bíblia. E o profeta vem e ele diz assim que Deus sempre lhe procurou alguém que vivesse toda essa palavra. Se você observa, o profeta cita aqui, por exemplo, ele procurou um Noé que vivesse a palavra, mas caiu, se embriagou. Ele procurou um Moisés, ele procurou um Davi. Davi chegou a ser o homem segundo o coração de Deus, mas não pôde viver toda a palavra. O José chegou a ser o tipo da perfeição, mas teve um arranhãozinho na vida dele, mentiu. Mas finalmente, disse o profeta, chegou um que foi tentado em tudo. Como nós lemos aqui em Mateus 4. Foi tentado em tudo. Onde Noé falhou, onde Davi falhou, onde Moisés falhou, onde José falhou, ele foi tentado. Mas em tudo ele venceu. E ele se tornou a semente real, a semente verdadeira. Não tinha nada, irmão, de híbrido ali. Quando diz assim, Maria, mãe de Deus, que mentira. Se Maria fosse mãe de Jesus, ele seria híbrido. Porque ele teria uma parte divina e ele teria o óvulo da Maria humana que veio através do pecado e ele teria uma ligação ao pecado. Mas o profeta diz tanto o óvulo como o germe de vida que estava ali foi feito por Deus. Ela somente emprestou o seu ventre para que Deus gerasse ali uma semente real, uma semente totalmente pura. Por isso, irmão, essa semente venceu o que Moisés não pôde, o que José não pôde, o que Davi não pôde. E hoje nós podemos vencer também, quando nós viemos dessa semente e não hibridizamos ela. E o não hibridizar significa tomar a palavra como ela é e descansar nela. Pronto. Então veja, o profeta diz, o diabo tentou, nós lemos aqui, o diabo tentou dar para Jesus um pão natural, para misturar com o divino. Está com fome? Faça essas pedras virar pães. Vamos hibridizar aqui. Você é o pão espiritual, eu vou te dar um pão natural para você. Olha o que o diabo estava tentando, irmãos. Não vamos ler a história da tentação de Jesus como se lê um jornal.
Ali estava o diabo, irmãos, apresentando o seu plano. E é o que ele tenta fazer conosco, misturar com o pão espiritual que temos, um pão natural. Um pão segundo o mundo. Uma ideia segundo o mundo. Com vaidades, com tantas coisas erradas. E ele tentou dar a Jesus um pão natural. Porque ali estava o pão espiritual. E ele tentou, disse o profeta, exatamente como ele fez com Eva. Algo além do pão da vida. Mas o que a Bíblia nos mostra? Que o homem viverá através de toda a palavra. Não de uma parte da palavra pão da vida, junto com a parte de um pão natural. Isso não vai funcionar. De forma alguma. Também o profeta mostra aqui, irmãos, que Jesus, ali, ele teve 3 tentações. Nós vemos ali que o diabo tentou 3 vezes. E nessas 3 tentações, a primeira coisa, ele tentou apresentar para Jesus um pão, para que ele comesse um pão que não era o pão da vida. Segundo, ele prometeu para ele uma promessa sobrenatural. Pula daqui lá embaixo. E nessa segunda tentação, irmãos, ele veio agora com a palavra. Só que com a palavra deslocada. E aí na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, 72 e 73, o profeta diz assim, ó, agora, em ordem para estudar as Escrituras, Paulo disse a Timóteo, estude-a corretamente, distinguindo a palavra de Deus, qual é verdade. Então, há 3 deveres nas Escrituras. Quais são os 3 deveres? Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você não deve fazer. Agora, vamos estudá-las nos próximos 10 minutos. 3 coisas que você não deve fazer. E por toda a nação, seja onde for que esteja nesta nação, tenha certeza de colocar isso em sua mente. Se você não tem uma caneta, você não deve fazer essas coisas. Nós lhe dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora eu vou lhe dizer o que você não deve fazer. O que não devemos fazer? Ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isto. Nós não temos, a Bíblia diz, a palavra do Senhor não é de particular interpretação. O profeta diz que Deus é seu próprio intérprete. Ele diz assim, quando ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, a interpretação para isso é descer as águas, ser batizado em nome de Jesus. Ele interpreta a sua própria palavra. O profeta tem essa qualidade para revelar. Só os profetas vêm. Por isso Deus enviou um profeta para revelar aquilo que estava em símbolos que nós não entendíamos. E o que nós devemos fazer agora? Tomar da mão do profeta e crer como está. Não colocar a nossa ideia, não deslocar, mas ficar. O profeta disse assim, ó, Deus levantaria homens fiéis ao mensageiro para dar continuidade. Ele diz, mas nem todos teriam essa fidelidade para transmitir para frente exatamente como o profeta disse. E aí é onde vem a semente da discrepância. Interpretando aqui, interpretando ali, e logo lá na frente o profeta já não é mais a mensagem. E aí não tem arrebatamento, porque vai ter arrebatamento para quem está na mensagem. Por isso o profeta diz, fique com o que está nas fitas. Pronto, aí você descansa. Eu dizia ali para os irmãos em Poaçu ontem, eu disse, se você recebe uma receita de um remédio, o doutor te dá aquela receita. Vamos dizer que o doutor esteja com a mesma doença. O doutor vai tomar o remédio e você vai tomar o mesmo remédio. O doutor sabe
o princípio ativo daquele remédio, como que ele funciona, como que ele vai agir no corpo. Você não sabe. Agora, será que vai fazer efeito para o doutor porque ele sabe como funciona? E não vai fazer efeito para você porque você não sabe como funciona? Os dois vão ter o mesmo efeito. Por quê? Porque um está entendendo, mas o outro está crendo. Ele diz assim, olha, eu não entendo como isso vai funcionar, mas eu creio que isso aqui é bom. É o que Deus espera da igreja, irmãos. Ele nunca disse, vocês entendem, mas ele diz, vocês crê. Vocês crê. Se você crê, vai fazer o resultado. Como fez na vida do profeta. O profeta entendia o que ele estava explicando, porque Deus revelou para ele. Tinha uma capacidade maior? Sim. Mas faz o mesmo efeito para mim como fez para o profeta. Tudo que você tem que fazer é comer da palavra, não duvidar dela e descansar. Então, ora, você não deve interpretar mal a palavra. Você diz, bem, eu creio que ela significa isto. Ela significa simplesmente o que diz. Amém? Ah, o irmão Brana quis dizer isso. O irmão Brana quis dizer o que disse. Pronto. Ou será que Deus ia enviar um profeta para revelar de uma forma que precisasse nós ter uma outra revelação em cima da revelação? Não, irmãos. A palavra ela é tão simples que nem os tolos errariam o caminho. Então veja, ela significa simplesmente o que diz. Ela não precisa de nenhum intérprete. E você não deve aplicar mal. Então, primeiro, você não deve interpretar. Você não deve aplicar mal a palavra de uma maneira má. E você não deve deslocar a palavra. E o diabo, para Jesus, ali na tentação, a segunda tentação dele, oferecendo algo sobrenatural, ó, pula daqui lá embaixo. Ele fez o quê? Deslocou uma escritura. Porque quando ele viu Jesus contra-atacando ele com a palavra, ele diz, eu vou ir contra ele com a palavra também. Mas o que ele fez? Pegou o Salmo 91, deslocou e aplicou para algo que o Salmo não estava dizendo. Porque ele disse, olha, a tua palavra diz que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e você não tropeçará em pedra alguma. Então pula daqui lá embaixo, não vai te acontecer nenhum mal. Citando o Salmo 91. Só que essa palavra funciona quando eu estou em risco. Então os anjos do Senhor, eles sustentam para que eu não tropece. Mas ela não funciona para quem provoca. Faz as coisas porque quer. Aí o que Jesus disse para ele? Mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não aceitou a palavra deslocada. Então nós não podemos, nós temos que ficar com a palavra como ela está. Não aplique mal, não desloque, não interprete, tome ela como ela está e ela vai funcionar na nossa vida. A terceira tentação de Jesus, o profeta diz, ele ofereceu um cargo para Jesus. Olha, faz o seguinte, só me adore e eu te darei tudo isso. Eu vou te dar. Eu vou te dar um cargo de governador do mundo. Jesus disse, vai-te, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás. Então nós nunca vamos aceitar algo que o diabo queira nos oferecer. Se temos que receber alguma coisa, vai vir das mãos de Deus. Amém? No parágrafo 217 dessa mensagem, já estou indo para o final, 217 até o 221, eu vou ler, ele diz assim, ó, o mesmo como fez Adão. Adão disse, Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo, mas uma palavra, vem, uma palavra fez aquilo. Isto que é necessário, apenas desobedecer uma palavra. Sim, talvez profetizam
contrário à palavra, mas agora ele tem este dom sobrenatural. Ele está tão entusiasmado com este barulho, pela fascinação disto. Glória a Deus, eu orei por fulano e ciclano e eles se levantaram e saíram andando. Aleluia, eu posso falar em línguas e alguém pode interpretá-la, é genuíno a verdade. Paulo disse, eu posso falar em línguas como os homens e os anjos, e mesmo assim não ser nada. Eu posso ter fé para remover montanhas e mesmo assim não ser nada. Não é isto certo? Mas veja, ele te oferecerá aquilo. Ó povo pentecostal, eu vos amo, ou eu não estaria convosco. É aí onde você falhou. Veja, observe a palavra, não o dom, observe o doador. Veja onde, veja de onde isto vem. Veja, ele está todo entusiasmado, ele está dançando no espírito. Rapaz, a única coisa, ele tem tantas pessoas ao seu redor, e todas chamando por ele, e aqui e ali, e ele esquece a palavra. O profeta falando que o perigo da pessoa se empolgar com os dons, que são verdadeiros, e ao ponto de esquecer da palavra. Você é bastante popular, contanto que você permaneça longe daquela palavra, mas entre naquela palavra uma vez e observe quem vai cooperar com você então. Vem, observe o que acontecerá. Então, nós vamos entrar nisto, em outro estágio da natureza, em um momento. Veja, observe quem. Quem te deseja então? Ninguém. Tirem as mãos daquilo. Como uma determinada associação que se reuniu aqui há poucas semanas atrás e me vinculou, qualquer ministro que chegasse à cidade do Evangelho completo e me tivesse na cidade para orar pelos enfermos, seria completamente excomungado da associação, correto? Porque eu oro pelos enfermos, correto? Não ouçam isso, dizem, e ali está a palavra vindicada. Quer dizer, como o profeta ficava com a palavra pura, sem hibridizar, o sistema que estava envolvido com a semente da discrepância disse assim, se qualquer pastor aqui que chamar o irmão Brana para orar pelos enfermos de sua igreja, vai ser expulso da associação. O diabo, irmãos, ele não aceita, ele não quer ter vínculo com a palavra. Mas ele não tem medo da palavra uma vez hibridizada. Porque ele sabe que ela produz mais dano do que não ter. Por exemplo, eu acho, irmãos, e creio que uma pessoa tem muito mais chance de se salvar estando lá num bar do que estando em um sistema desse híbrido. Como assim? Por exemplo, quem está lá, irmãos, ele sabe que está errado. Ele sabe que precisa da misericórdia de Deus. Agora, não vamos generalizar. Há pessoas lá também que são sinceras, estão olhando para Cristo. É outro caso. Deus vai, em algum momento, os alcançar. O profeta disse, se um católico está olhando para o sangue, ele vai ser salvo. Mas eu estou falando daquele que está agarrado ao sistema, ao espírito nicolaíta, ao espírito híbrido, ao espírito errado. Porque aí você passa ali naquele bar, e se você tem a oportunidade de falar com um deles, ele vai muitas vezes chorar, e vai dizer, eu preciso, ore por mim. Mas vai para uma pessoa dessa, que tomou a palavra hibridizada, e está no espírito do erro, no espírito da discrepância, ele vai rir da tua cara, e vai dizer, você é um fanático. Olha, irmão, você tem que se batizar em nome do Senhor Jesus. Ele vai dizer, quê? E vai expulsar qualquer um de nós. Então, por isso que eu disse, o diabo não tem medo da palavra uma vez hibridizada. Mas ele teme, irmãos, a palavra pura, a semente real,
que não tem mistura. Ele sabe que isso, irmãos, é uma bomba atômica contra os seus propósitos. Por isso, irmãos, nós vamos ficar sempre com essa palavra. Amém? Então veja que muitos, como vemos aqui, eles se tornam, disse o profeta, entusiasmados com o barulho dos dons, que não dão atenção à palavra. Eva estava tão entusiasmada, através do seu entendimento sobrenatural, que ela teve uma experiência de seu profeta teológica. E o profeta chega a dizer que ela tinha tanto conhecimento que ela podia ter Adão sob controle. Olha o perigo. Esse sistema híbrido, eles têm tanto conhecimento que eles podem ter controle sobre as pessoas, sobre o sentimento das pessoas. Ela tinha tanto desse conhecimento, hibridizado com a palavra, que ela pôde ter Adão na mão dela e controlar sobre ele. Mas Deus, ele se expressa na pura palavra. Michelangelo, quando ele fez aquela imagem de Moisés, vocês sabem a história, ele pegou uma pedra sem forma e ele tinha dentro dele um sentimento, ele imaginava como que Moisés era. E ele então pegou aquela pedra que não tinha nenhuma forma e ele começou a quebrar ela. E cada pedaço que ele quebrava, ele ia colocando na pedra a imagem de Moisés. E ele conseguiu ser tão realista naquela imagem, ao ponto que quando ele concluiu a obra, ele deu um passo para trás assim para admirar a sua obra, e ele olhou os detalhes da obra e era tão idêntico ao que ele imaginava que Moisés era, ao ponto que ele teve quase que ele saiu de si. E ele teve um colapso ali de emoção. E ele gritou e disse: "Fala, Moisés!" E golpeou com o martelo de escultor a perna da estátua. E até hoje, quem visita ela vê lá o pedacinho quebrado. E o profeta diz: as pessoas passam ali, e eles olham para a imagem, ele diz: olha, a única coisa que impede dela ser perfeita é esse quebradinho. Mas aí foi um profeta com a visão de águia, e ele chegou e olhou, ele dizia: eu coloquei o dedo no quebrado ali onde ele bateu com o martelo, e eu disse: esse quebradinho aqui aperfeiçoou a imagem. Por quê? Porque se tratando de Cristo, ele foi a imagem de Deus que foi esculpido. E quando Deus transmitiu a sua imagem naquele homem chamado Cristo, assim como Michelangelo disse: fala, Moisés, Deus também golpeou Cristo na cruz. Fala! E ali feriu ele, e daquela ferida saiu eu e você. Se não houvesse aquela ferida, nós não sairíamos. Então, daquela ferida que Cristo golpeou, saiu nós, sementes originais, igual a ele. Amém? E Deus, o profeta diz, o grande escultor, ele fez o homem à sua própria imagem, refletindo ele e a palavra, porque Jesus e a palavra são inseparáveis, é a mesma coisa. Veja que o primeiro Adão, ele caiu em seu pecado, mas o último Adão que entrou em cena, Jesus Cristo, ele foi ao chão, mas não pelo pecado, ele foi para nos redimir do pecado. Amém? Então veja vocês, e ele está vindo agora para uma noiva sem mancha, uma noiva sem ruga, uma noiva que é formada através de todos os tempos, durante de todas as eras. Ele está vindo para essa noiva, que está expressando a sua imagem. Não é uma noiva híbrida, é uma noiva palavra, uma noiva pura. A primeira Eva, ela produziu ali a semente da serpente quando ela se afastou da palavra. E o profeta diz, a segunda Eva, ela em Niceia produziu filhas denominacionais. Mas Deus tem trazido agora um povo fora de todo esse sistema. E assim como Noé, Moisés,
Eles não puderam ser a expressão exata de Cristo, mas eles refletiram a vinda de Jesus Cristo. O profeta diz também que Lutero e Wesley, eles refletiram a vinda da noiva. Eles não puderam, Lutero e Wesley não puderam ser a exata palavra, mas eles estavam refletindo essa exata palavra, essa noiva palavra que haveria de vir nos últimos tempos. Amém? Então, que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos ficar com a palavra. Quando estavam ali os profetas, lembra? E chegou Eliseu, né, com seu moço, e alguém gritou e diz: a morte na panela. Lembra? Alguém foi fazer um alimento e colheu ali uma erva venenosa, e alguém percebeu e gritou: a morte na panela. O que Eliseu fez? Pegou farinha e jogou, e a morte foi tirada. E a farinha é a palavra. Então, essa palavra pura, irmãos, que tira a morte. Tira a morte da nossa vida, tira a morte da igreja. Mas o profeta diz nessa mensagem, se o problema é que eles não querem a farinha hoje na panela. Ele diz, eles não querem a farinha em suas panelas teológicas. Eles querem uma farinha híbrida, misturada. E todos esses que não aceitam essa farinha, o profeta diz, estão se ajuntando, a velha mãe, as filhas estão se ajuntando e vão culminar naqueles grandes feixes amarrados. Mas há uma noiva, né? Uma noiva palavra, que está se tornando um com o noivo, um com a palavra, ao ponto, irmãos, de nós refletir diretamente a Cristo. Quando Cristo, irmãos, ele provou ser bom filho, Deus o levou ao monte da transfiguração. E ali ele disse, a ele ouvi. Essa noiva, irmãos, está marchando para esse ponto. Quando a nossa palavra será exatamente a palavra de Deus. Mas isso é para uma igreja pura, uma igreja palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus possa ampliar isso, que não pude expressar, mas Deus pode dar continuidade ao nosso coração e manifestar esse zelo, irmãos, esse cuidado no teu coração por ter a pura palavra, sem mistura. Não aceite nada, se vai ferir você, se vai causar alguma dor, não há problema. Vamos suportar o que tem que suportar, mas vamos ficar com a palavra. Não vamos trazer aquilo que, no princípio, a palavra nos impulsionou a colocar fora. Vamos nos manter com a palavra. Vamos estar cientes, irmãos, que nós somos essa semente real. Não temos parte com essa semente da discrepância, essa semente da discórdia, essa semente que hibridizou, que misturou. Mas vamos nos manter nesse caminho a cada dia. Porque hoje também se tornou uma retórica, de uma maneira assim, vamos dizer assim, costumeira, citar a palavra. Há um perigo, irmãos, assim como há um perigo de nós fazer o lava-pés na ceia e aquilo não ter efeito perante Deus, porque faz aquilo como uma tradição, faz aquilo com mágoa no coração. Nós temos que fazer aquilo como Cristo fez. Assim como eu fiz, façais vós também. E o assim como eu fiz inclui humildade, inclui qualidade de servo. Porque ele fez como servo. E agora nós temos feito o lava-pés como servos? Ou como senhores, cheios de orgulhos? Então é necessário nós termos essa pureza, esse cuidado, esse zelo, para não levar isso a um costume. Eu creio na palavra. Como eu disse, fazer as coisas como um costume. E há muitos que têm partido para esse lado. É a palavra, mas no fundo não tem nada de palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, realmente
ir além das nossas palavras. Realmente ter esse sentimento, ó, eu quero a palavra ou nada, ou nada. Não vou aceitar a palavra 99,99. Eu vou aceitar somente 100% da palavra. Fora disso, há veneno na panela. Há veneno na panela. Se tiver uma pequena porcentagem do eu penso, de uma interpretação, vai, irmãos, impedir o rapto de muitas pessoas. Pessoas que falavam, eu creio, é a palavra, é o profeta, mas aquilo se tornou como um papagaio se repetindo. E eu estou falando isso não como atingir A ou B, eu estou falando isso para nós meditar, para que eu e você não caia. Nós não estamos aqui, irmão, preocupados com, seja lá quem for, nós estamos preocupados conosco. E Deus conhece o nosso coração, que o objetivo da mensagem que aqui é pregado é para o bem da noiva de Cristo, da parte da noiva de Cristo, melhor dizendo, que está aqui. Então vamos cuidar para nós não cair nesse costume, mas que realmente nós tenha um compromisso com essa palavra. Porque é triste, irmãos, você vê pessoas que dizem ter a palavra, mas na hora do teste você vê que eles não têm. Na hora do teste, eles agem com duplicidade de caráter. Isso é muito perigoso. A noiva de Cristo, ela expressa 100% a Cristo, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Vamos nos colocar de pé? E lembre-se, o tempo da colheita está próximo. Amém? Cristo veio para uma noiva palavra. E vem buscar uma noiva palavra, uma semente, uma igreja grão, exatamente como aquele grão que caiu e ressuscitou ao terceiro dia, trazendo muitos outros grãos com ele. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Preciosíssimo e eterno Pai, é uma advertência do Senhor para cada um de nós, que o tempo não venha, Senhor, desgastar ao ponto de perdermos aquele zelo e, em algum momento, aceitar uma pequena interferência externa. Como disse o profeta do Senhor, e aqui foi citado, Eva não precisou esquecer de uma frase inteira, somente uma palavra ali, foi o suficiente para trazer toda a desgraça que trouxe. Deus, ajuda-nos, ó Pai, que isso brote do nosso coração, porque se houver em nós o sentimento real, o desejo pela palavra pura e genuína, se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Leva-nos, Senhor, a gemer por isso, a lutar por isso, a prezar por isso, Senhor, pela palavra em sua totalidade, e que o mundo moderno, ó Deus, nunca venha, ó Deus, trazer sombra sobre nossa vida, mas que nós possamos te respeitar, te honrar, te amar, ó Deus, sempre tendo zelo, ó Deus, de ficar com a tua palavra, como o Senhor ficou com a palavra na escritura que lemos esta manhã, e venceu o diabo, e é um exemplo para cada um de nós. Toma, ó Deus, a palavra nesta manhã e amplia no profundo do nosso coração. Dê a continuidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos para a tua honra e a tua glória. Amém, Jesus. Amém.